Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa satisfação de vos saudar com a preciosa e gloriosa paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador ele. Estou mais uma vez deixando aqui a história de um personagem bíblico que, por sorte, é um dos profetas menores. Mas antes de eu começar esse conteúdo, eu te peço que inscreva nesse canal, aperte o sininho de todas, para que todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, que você venha de ser notificado, não deixando de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma, de sorte que todas as pessoas terão acesso na palavra de Deus. Então vamos lá, sem muitas delongas. O personagem bíblico escolhido hoje foi o profeta Oséias. O livro de Oséias, no capítulo 2 e no versículo 8, Oséias diz assim: E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Queridos ouvintes, Deus, ele tem uma forma muito didática para lidar com o seu próprio povo. E Oséias, nesse contexto, o primeiro dos chamados profetas menores, é um exemplo disso. Porque nele nós vemos a forma com que Deus chama a atenção de Israel e de toda a sua fidelidade. E de toda forma que Israel agia e também que o próprio Deus demonstrava que ia agir para conectar com o seu povo, para que se tomasse Deus como seu próprio Senhor. E uma prova do que Deus estava demonstrando para Israel que amava esse povo, insistentemente ainda, que esse povo não merecesse o amor de Deus. Então, para essa missão, Deus, ele vocacionou o profeta Oséias. Quem foi Oséias? Oséias, ele foi o primeiro profeta chamado profeta menores. Ele foi filho de um homem chamado Beri. A Bíblia, meus irmãos, ela registra que ele casou-se e teve 3 filhos. Pelo que apresenta a Bíblia, a sua mulher chamava-se Gúmer, que foi uma prostituta. Ela deu a Oséias 3 filhos. Um dos filhos chamado Jezreel, que Jezreel significa Deus espalhou. A outra era uma menina, ela chamava Lo-Ruamá, que significa desprezada. E o outro foi mais um menino que se chamou Lo-Ami, né? Que significa não é o meu povo. Há quem creia, meus irmãos, que desses 3 filhos, apenas o mais velho era filho de Oséias. E os outros 2 seriam fruto de traições da parte de Gúmer. A família de Oséias, como nós podemos perceber, não era das mais dignas de ser seguida naquela época. A literalidade do casamento de Oséias, ele tem sido muito discutido entre os especialistas do Antigo Testamento, porque eles pensam que Deus ordenaria
um dos seus profetas que casasse com uma prostituta. Entendesse que Oséias, por ser um profeta, era um homem consagrado. Como Deus iria ordenar um homem tremendamente consagrado desse casar-se com uma mulher cuja reputação era inquestionável? Mas por força do seu hábito totalmente, nós vemos que é reprovável, Aparentemente, olhando nós para a vida de Oséias, nós vemos que seria uma maneira reprovável de assim entendermos. Se essa perspectiva pudesse ser aceita, nós teremos então que uma tal união jamais aconteceu. Isso aqui então a Bíblia estaria nos iludindo, e a gente estaria então fazendo uma leitura da carochinha, um conto de fada, coisa semelhante assim, Então, ocorre que Oséias já descreve o acontecimento literais ao ponto dele dizer que Gúmer tem 3 filhos depois de se casar com ele. Além disso, nenhuma referência existe na profecia de Oséias de que o casamento de Oséias com Gúmer deve ser entendido como uma figura parabólica. Isso aqui não era uma parábola. Esse aspecto, para que haja um equilíbrio dentro das diversas opiniões, nós temos então em nossa mente a melhor solução. No caso, o que seria essa melhor solução? A melhor solução ao problema achar-se a suposição de que quando Oséias se casou com Gúmer, essa não seria uma mulher de moral abertamente baixa. Se Oséias entregou a mensagem em anos posteriores, pode ter considerado a história de sua tragédia doméstica e descoberta nela a mão orientadora de Deus. A posição de se achar, ela tem um objetivo, como foi dito, para solucionar problema aparentemente moral, que envolvia o cumprimento de uma ordem de Deus que era dada a um profeta. É essa uma resposta, meus irmãos, que considera o equilíbrio, mas como há uma referência tocante no momento em que Gúmer se tornou uma prostituta, eu tratarei aqui nesse comentário como se ela fosse uma mulher de moral questionável. Quando Deus ele ordenou a Oséias que casasse com ela, até em respeito narrativo do próprio profeta, aqui nós vemos que é mais importante do que saber quem foi Oséias. É a certeza de que ele era um homem que vivia para Deus, que era um homem de Deus, que ouviu a voz de Deus, para que se cumprisse uma ordem nada ortodoxa de casar com uma mulher dessa, que era uma mulher prostituta, para que não tenhamos dúvida, para que nossa mente não venhamos de ficar questionando ou com um ponto de interrogação a procedência divina dessa ordem. Lembramos-nos então de Oséias capítulo 1 e no versículo 2. No princípio da palavra, o Senhor, a palavra do Senhor,
veio a Oséias e disse o Senhor para Oséias. Então, quer dizer, Deus disse para Oséias duas vezes o Senhor cita apenas no capítulo 2 e no versículo 1. Oséias, e não por redundância, né, ele desejava que se soubesse que realmente essa ordem partiu dele. Em algum momento, Deus ordenou o seu servo para cumprir certas missões nada ortodoxas. Ele ordenou, meus irmãos, que Abraão oferecesse o seu filho em holocausto, né, numa montanha. Não era nada ortodoxo. Ele mandou Josué, ele ordenou que Josué atravessasse o Rio Jordão no período de enchente, na época que o rio era mais cheio. Não foi nada ortodoxo. Ele ordenou que Josafá mandasse os cantores ir na frente do exército para que adorasse a Deus. Não era nada ortodoxo. Então, meus irmãos, é evidente de que os planos de Deus, os planos divinos, a propensão da obediência, ele rendeu um resultado positivo para Abraão. Ele ordenou que parasse o ritual, né? E aqui, perseverando assim, ele teve a certeza de que o livramento para a vida de Isaac veio por uma ordenança divina. Josué, ele pressionou o povo a fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E aqui ele presenciou o Rio Jordão abrindo para o povo passar. E Josué, ele presenciou a derrota dos inimigos pela mão de Deus. Mas você pode estar perguntando, e Oséias? Queridos, Oséias, ele teve que contrair núpcia com mulher que partilhava a sua cama com muitos homens, porque ele precisava ser um portal de Deus para transferir uma mensagem. E qual era essa mensagem? Oséias nos apresenta uma história de um Deus que ama de uma forma insistente o seu povo. Esse amor, ele não é correspondido na mesma medida. Como nós vemos no longo da história do Antigo Testamento, apesar de Deus ter dado aos israelitas a liberdade da terra, transformando-o em uma nação, trazendo-lhe a prosperidade aos israelitas, e os israelitas continuam facilmente esquecendo de Deus e de seus preceitos, abandonando e voltando para outros deuses. Meus queridos, essa situação não é distante da nossa própria realidade, pois o homem, ele tem uma facilidade de esquecer de Deus e de seu amor e de sua demonstração. O homem é fácil de esquecer a Deus. Então nós vemos que o casamento de Oséias com a mulher prostituta, ele é uma comparação clara à própria nação de Israel. Deus considerava o assunto de prostituição de uma forma dupla, no sentido físico. Quantos israelitas participavam de cultos de outros deuses que envolvia na prática sexual, né, com a parte litúrgica, né, sentindo o espiritual, deixando a adoração de Deus para envolver com outros deuses, né? Deus se entristecia. A profecia de Oséias, ela teve uma destinação a Israel, que estava localizada no Reino do Sul
e no reino do norte. Deus estava falando diretamente para com o seu povo, para com o povo de Israel, né? E a reprimenda de Deus, ela não deve ser desmerecida no estado espiritual do povo, né, que era deplorável, e nem a liderança religiosa que dava exemplo necessário para que o povo se arrependesse e falasse, né, e falava com ensino e também com temor. Nós vemos no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6 ao 9, a palavra diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esqueci de teus filhos. Como eles se multiplicam, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimenta-se o pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejado ardentemente. E por isso, como é povo, assim será sacerdote, e visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhe darei a recompensa de suas obras. Deus estava bradando na terra. Deus estava entristecido, revoltado, como um marido traído. Em que aspecto da história de Oséias vai falar conosco? Deus mostra por meio de Oséias algo tão sagrado como um casamento que pode ser destruído, né? Da sacralidade. E por meio da infidelidade, ele se torna uma expressão de infidelidade com o sinônimo de traição. Nós não teremos dificuldade para entender essa prática, essa abominação em algum momento de nossa vida, de nossos caminhar. Nós todos somos surpreendidos por pessoas que buscam nos ser adversárias de uma forma declarada, né? Que denominamos esse tipo de pessoas de inimigo, tais pessoas que desejam o nosso mal e que não mede esforço para que não tomemos sucesso em nossas empreitadas. De certa forma, meus amados, queridos e ediletos irmãos, esse tipo de atitude nos mostra quem são essas pessoas e como elas agem. Nós não conseguimos surpreender qualquer oposição que essas pessoas demonstram. Já é de se aguardar, pois são declaradamente as nossas inimigas ou inimigos, né? Mas a traição é diferente. A traição é diferente, meus irmãos. Nós não somos traídos por nossos inimigos. Nós somos traídos pelo nosso próximo, pessoas que estão bem próximas de nós, pessoas que convivem com nós. Por essas pessoas é que se liga a nós os laços de confiança, é que nós vamos ser traídos, que às vezes somos surpreendidos. Lembramos-nos de Judas e Jesus. Jesus e Judas tinham um vínculo muito profundo. Era bem próximo.
Judas tinha visto milagres que Jesus tinha feito, que o Senhor fez. Ele presenciou conversa que nós desejávamos muito de estar ouvindo. Mas ele não pensou muito. Quando eles deram a oportunidade de trair Jesus, ele foi lá e traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Independentemente do motivo que levou ele a trair Jesus, o fato é que até hoje o seu nome é símbolo de traição. Até hoje nós aplicamos tais raciocínios também ao casamento. Deus não utiliza figura de dois inimigos para demonstrar a destruição que a traição pode trazer. Deus utiliza a figura do casamento para demonstrar primeiro quando ele amou a respeito do seu povo, que era o israelita. E também quanto ele sentia ferido pela traição do seu povo. Um cônjuge traído, ele costuma se sentir trocado, inutilizado. E esse inútil que ele sente ao matrimônio. E em muitos casos, meus irmãos, sem rumo para o futuro. Ao menos que no momento a pessoa pense em um homem que faz de tudo para o seu casamento, para a sua esposa. Que era mais bonito ou que tinha mais dinheiro. Ou pensa na mulher que se dedicou ao esposo e aos filhos e de repente ela descobre que o seu esposo está partilhando cama com outra mulher. Propensa na insatisfação. Propensa que fato oculto e destrutivo que tornou esse sinônimo, esse desejo, um desejo oculto que é carregado de traição. Deus, meus irmãos, ele se apresenta na pessoa de Oséias como um marido que foi traído pela sua esposa. Foi uma forma inteligente de Deus mostrar ao seu povo, o povo de Israel, que naquela época, que reclama da traição da nação e depois de todas as coisas pelas quais foram beneficiados, eles foram favorecidos com diversos favores que eles nem mereciam, que era favor divino. Acima de tudo, Oséias, ele nos mostra que amar é uma decisão divina. Deus tinha tudo para desprezar Israel, da mesma forma que Israel desprezou por século o Criador. Mas Deus, ele foi insistente em seu amor. Ele ainda que Israel buscasse amantes, ainda que pagasse para manter um momento de prazer para prostitutas, para se prostituir com elas ou com eles, Deus assim ainda continuava postando as fichas, acreditando. Deus ainda continuava amando, concedendo oportunidade. A prostituição, meus irmãos, é uma idolatria. E a idolatria era o que causava o fato de Deus sentir traído, que simbolizava uma prostituição. A figura da prostituição, ela está entrelaçada na prática da idolatria. Era práticas juntas que deixava Deus profundamente irritado. Primeiro porque a adoração estava sendo deturpada.
visto que o Criador estava sendo trocado por outra divindade criada pelos cananeus. E segundo, porque a adoração nesses cultos era carregada de atos sexuais não permitidos por Deus. Então, o que Deus fala no livro de Oséias? Deus fala através de Oséias, fala assim: quanto Deus disse a Oséias que casasse com uma prostituta, era um símbolo vivo de Israel e de sua fidelidade espiritual. Ele escolheu uma metáfora apropriada, e o povo de Israel não apenas prostituiu espiritualmente, mas também literalmente eles estavam em prostituição. A adoração a deuses, os deuses do cananeus, envolveu com relações sexuais e com prostituições no templo. Embora muitas pessoas continuassem adorando a Deus, também adoravam deuses locais, com um tipo de garantia de desastre espiritual. O Deus mais popular parecia um Deus chamado Baal, que o povo julgava a proporcionar uma fidelidade no campo e nos rebanhos e nas famílias. Os adoradores acreditavam, por exemplo, que a chuva era o sêmen de Baal. Olha que absurdo. E aparentemente eles pensavam que poderia incentivá-lo, pelo menos convencê-lo a honrar o pedido que eles faziam para a chuva. Eles faziam um pedido para a chuva, citando sempre o nome de Baal. O nome de Baal. Isso era uma traição. A esperança para o casamento de Oséias ainda estava ativa no coração de Oséias. Oséias, ele mostra que a esperança de uma união entre Deus e o seu povo começa no reconhecimento de que Israel não teria mais prazer com os demais deuses dos cananeus. Então, a palavra chega a nos dizer no livro de Oséias, capítulo 2, e no versículo 5 até o 7, porque a sua mãe se prostituiu aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: eu irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho e o meu óleo e a minha bebida. Portanto, eis que carcarei o teu caminho com espinho e levantarei uma parede de saber, para que ele não o ache as suas veredas. E a ira em seguimento de seus amantes não alcançará buscá-lo-á, mas não o achará. Então eu irei e me irei tornar-se-ei o meu primeiro marido, para que melhor me ia então do que eu estou vivendo agora. Queridos, infelizmente Israel não consegue conhecer que Jeová, que Deus é o seu Deus, a não ser que se sinta privados daquilo que antes possuía. Essa é uma forma de subjugar, de um julgamento de Deus para com seu povo. Pois tudo que Deus graciosamente lhe dava era utilizado para idolatria. Ela, pois, não reconhece
que eu dei o grão, o mosto, o óleo, e multipliquei a prata, o ouro. Eles usaram para Baal. O Senhor falando através de Oséias, no capítulo 2 e no verso 8. Pior que isso, Gume, ela deixa o seu esposo, os seus filhos, para tornar uma vida de prostituição. Ela preferia uma vida de aventura, né, e se estabelecer como uma mulher de família, do que se submeter a uma honraria. Mas a sua vida de aventura estava prestes a terminar de uma forma trágica, né? Então, o livro de Oséias, ele possui 14 capítulos. Ele divide em 3 principais temas, né? Que o primeiro tema, que ele se divide, é a experiência do entendimento, né? Que fala da vida pessoal de Oséias, que fala da tragédia pessoal, do amor do Redentor de Oséias, que fala dos procedimentos de Oséias com Gúmer. O segundo tópico, ele fala do pecado de Israel, a infidelidade de Israel e de suas causas. Ele fala da infidelidade de Israel e do seu castigo. Ele fala do amor de Jeová. E o terceiro tópico já vem como arrependimento e restauração, que é a súplica final do arrependimento, a promessa de bênção, que é a última, né? E o epílogo. Então, as profecias de Oséias, elas foram todas cumpridas. De forma geral, nomes dados aos filhos de Oséias mostra que esta forma que Deus procura tratar estava acontecendo e que haveria de acontecer na nação de Israel, porque Jezreel, Deus espalhou. Jezreel significa Deus espalhou, que trata de julgamento vindouro de Deus, que sobre as 10 tribos de Israel foi aplicado por causa do sangue de Jezreel, né? E uma referência de um massacre dos descendentes de Acabe e de Jezabel, que foi realizada por Jeú, né? Que foi profetizado por Elias em 1 Reis, capítulo 21 e 24, né? Ordenado por Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 9, versículos 6 e 10. E aprovado por Deus, que está em Oséias 10, versículo 30. Deus cobrou o sangue das mãos de Jeú, visto que ele excedeu a ordem do Senhor e matou Jorão, né? Que está no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 24. E também matou Acasias, que era o rei de Judá, que está no capítulo 9, no versículo 27 e 28. E aparentemente, meus irmãos, Acasias, que está no 10, Oséias 10, 12 e 14, o que havia sido ordenado por Deus, esta cobrança, que ocorreu um assassinato de Zacarias, um rei que era descendente de Jeú, exterminado por a sua linhagem, de uma forma que houvesse descendente de Jeú para acessar o trono. Não houve esse descendente. Uma das transferências futuras que nós encontramos em Oséias, acerca da referência que trata-se da ausência, da temporalidade, de uma liderança espiritual para os filhos de Israel, ela encontra-se em Joel capítulo 3, ou seja, Oséias capítulo 3, verso 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficaram muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício,
e sem estátua, e sem éfode, e sem terefins. Depois eles tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, o seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias, né? Então olha como é que esse profeta ele era ousado. Ele estava profetizando aqui uma restauração, e essa é uma consequência clara da prostituição de Israel, que ficaria sem rei. Profeta ficaria sem sacrifício, né? Que tem sido o entendimento como essa profecia ela seria concretizada por ocasião da vinda do Messias, por ocasião estabelecida do reino milenar. Outro texto trata-se de uma reunificação das tribos, que ia se unificar em um só grupo e que teria o seu cumprimento por ocasião também da volta de Jesus Cristo. Porque olha o que Joel fala no capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele fala assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e nem se pode contar. Acontecerá que o lugar onde eles dizem, vós não sois meu povo, se lhes direi, vós sois filhos de Deus, do Deus vivo, e os filhos de Judá, os filhos de Israel, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Faz a ferida e as ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia ressuscitará, e veremos diante dele, e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor com a alva. E será a sua saída, e ele nos virá como chuva, uma chuva seródia, que sara a terra. Então aqui Deus estava confirmando que a restauração seria concedida por uma união de reconhecimento e de restauração e de arrependimento, né? Isso trata que muitas das vezes quem lê o livro de Oséias fica cheio de razão de querer ausentar o profeta do sofrimento, né? E caluniar a mulher. Que essa mulher merece uma coça, que essa mulher merece uma punição, que o profeta santo não pode se relacionar com essa mulher. Espera aí. Então, se o profeta não pode se relacionar com essa mulher, então Deus também não pode se conectar conosco, porque nós estamos representando aquela mulher prostituta, a Gomer. A mulher prostituta Gomer é nós. E o homem traído é Deus, né? Deus fez tudo isso para poder demonstrar essa forma de se comunicar, de fazer nós entender o que Deus pensa em termos da traição, né? Então, se nós pensarmos assim, isso aí é imperdoável. Então, nós estamos nos colocando em situação de condenação eterna, né? Porque Gomer representa a nação. E aqui se foi mais um comentário sobre o profeta Oséias. Eu espero que essa palavra serviu para a edificação da sua fé, e logo estaremos postando mais alguns conteúdos para o seu elevo espiritual. Fiquem todos com Deus, e a paz do Senhor
Jesus Cristo.